Olá pessoal, dando continuidade ao curso de análise combinatória, agora a parte 5, ainda com arranjos sem repetição, também chamado de arranjo simples, faremos mais um exercício, o exercício número 6, que envolve a contagem de função, especificamente as funções injetoras, ou também funções injetivas, ok? Exercício número 6. Sejam A, formado pelos elementos A, B, C, vai ser o domínio da nossa função, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, o contradomínio da função. A pergunta é, quantas são as funções f de A em B injetoras? Alternativa A, arranjos sem repetição, ou arranjo simples, de 7 elementos tomados 4 a 4. B, arranjos com repetição de 7 elementos tomados 3 a 3. C, arranjos com 7 elementos, arranjos simples ou sem repetição, com 7 elementos tomados 3 a 3. Letra D, 7 elevado a terceira, e letra E, 3 elevado a sétima. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Antes de definir a solução para essa questão, vamos definir primeiramente o que é uma função injetora ou injetiva. Se eu pego dois elementos do domínio, por exemplo, se A é diferente de B, pegamos dois elementos do domínio, significa que o f de A, ou seja, a imagem de A, vai ser também diferente da imagem de B. Poderia pegar também a contrarrecíproca, ou chamada também de contrapositiva. Basta negar o consequente aqui, eu fico com, se o f de A for exatamente igual ao f de B, se eu tenho imagens iguais, significa que o meu domínio também é igual. Ou seja, se eu pego esse A, ele vai ter uma associação com o 2. O B não pode mais associar com o 2, porque o A é diferente de B, ele tem que ter imagens também diferentes. Porque se a imagem for igual, for a mesma imagem, então, suponhamos se o 2 fosse o próprio 5, é porque o A seria igual ao B. Isso não pode acontecer. Muito bem, vamos listar algumas funções injetoras, para identificar se o problema é de sequências, se é de conjuntos. Então eu tenho que associar o A, porque não posso deixar ninguém sem associação. O A associou com o 5. O B já não pode mais associar com o 5. O B, por exemplo, associa com o 1. O C associa com o 7. Esse é um exemplo de uma função. Cada elemento do domínio teve imagens diferentes. Não pode ter a mesma imagem. Outro exemplo aqui que a gente pode pensar é na troca de posições. Por exemplo, se eu troco o B ao invés de associar com 1, o B vai associar ao 7. Veja que eu vou ter aqui uma nova função. O C associando com 1. A troca de posição entre esses elementos ocasiona uma nova configuração. Trata-se, portanto, de um exemplo de sequências. Especificamente de arranjos, porque eu vou ter mais elementos, são 7 elementos, e eu não vou poder repetir esses elementos. Vai ter aqui uma quantidade menor de elementos a serem associados. Muito bem. Nesse caso, nós já podemos pensar no resultado final. Mas vamos usar o princípio multiplicativo. Se eu pego aqui 3 posições, eu vou conseguir resolver a questão. Muitos poderiam pensar, mas professor, posso pegar 7? Vamos pensar nessa estratégia. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí você pensar que o elemento número 1, ele vai ter quantos elementos para associar com ele? De fato, 3. O 1 pode associar ao A, ao B, ao C. 3.
Mas também o 1 pode não associar com ninguém. Por isso que isso aqui não está correto. Veja só, de novo a ideia. O elemento 1, ele pode nem ter associação com nem A, nem B, nem C. Nesse caso, eu não posso utilizar o princípio multiplicativo. Então, nessa situação, a gente parte para a configuração de 3 posições. Agora sim, a gente tem o seguinte. Partindo do domínio, eu tenho aqui o A, o B e o C. O A só pode associar a 7 elementos. Pode associar, por exemplo, com o 5, mas ele tem 7 possibilidades de associação. O B só não pode associar com 5, porque a função ela é injetiva ou injetora. O B só pode associar outros 6 elementos, com exceção do que já está associado. Suponhamos que ele associa com o 3, através de uma regra. Sobra para o C 5 possibilidades. E aí, pelo princípio multiplicativo, eu tenho 5 vezes 6, 30, 30 vezes 7. Eu tenho 210 funções injetivas ou injetora. Mas a gente tem aqui a notação. Sem problema algum, a gente pode pensar na seguinte situação. 7 vezes 6, vamos explorar bastante aqui a solução com outras formas. Posso pensar agora na correção, aumentando aqui, multiplicando por 4 fatorial, porque aí eu consigo chegar até o número 1. Se eu altero aqui, multiplicando para 4 fatorial, eu tenho que fazer o mesmo. E aí nós teremos uma outra resposta, que também não estará nas alternativas. 7 fatorial dividido por 4 fatorial. Mas a gente pode pensar nas notações. Estou trabalhando com arranjo. As posições só foram 3. Às vezes, começando pelas posições é mais fácil de organizar. Eu organizei as 3 posições, mas eu tinha quantos elementos para distribuir essas 3 posições? Eu tinha 7 elementos. Então eu tinha 7 elementos no meu contradomínio, mas eu só pude utilizar 3. Poderia pegar aqui o C, associar o 6. Uma outra função vai ser sempre 3 elementos aqui e 3 elementos aqui. Desses 7 eu vou usar apenas 3. Resposta final para a nossa questão é arranjos simples ou sem repetição de 7 elementos tomados 3 a 3. Nada impede de eu ter também essas outras soluções. O mais importante aqui é a gente começar a olhar para as questões que envolvem quantidade de funções. Vamos primeiro marcar a alternativa C. Olhar para essas funções, identificar que existem os tópicos da análise combinatória associadas a essas funções. Nós vimos que as funções no âmbito geral, sem restrição, está associada aos arranjos com repetição. Já as funções injetivas e injetoras estão associadas aos arranjos sem repetição. Mais adiante a gente vai ver outras funções, como bijetora, funções crescentes, e elas também estarão associadas aos tópicos da análise combinatória. Então existe um link aí muito intrínseco, e a gente em outros capítulos, quando a gente for for gravar as aulas de análise combinatória 2, nós vamos generalizar, inclusive com todas as funções sobrejetoras, que também nós vamos trabalhar aqui, mas de maneira com números ou letras, com quantidade limitada de conjunto para facilitar o entendimento. Mais adiante a gente pode aprofundar mais esses conceitos. Mas garanto que todas as funções que existem vai ter sempre um tópico da análise combinatória ou algumas correções a serem feitas utilizando o princípio multiplicativo ou método destrutivo, princípio aditivo, subtração, divisão, enfim, utilizando as operações aritméticas. Todas as funções vão ter essa associação com esses tópicos. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos.